Olá a todos. Boa noite, pessoal. Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Já somos 3. Vão partilhando. Boa noite. Vamos partilhando, vamos convidar mais pessoas para juntarem-se a nós. Hoje temos um tema muito interessante: depressão versus relacionamentos. Vamos juntar-se a... Vamos acessar, vamos partilhar, por favor, para que as pessoas possam seguir a página do Edson Watt, possam juntar-se a nós, para que juntos possamos aprender hoje. Queremos falar justamente de depressão versus relacionamento, porque somos jovens. Este grupo é feito de jovens para jovens. Queremos crescer, queremos desenvolver. E temos notado que a vida nos tem desafiado muito. É por isso que hoje nós queremos aprender para nos munirmos de alguns males da vida. Juntem-se a nós, vão partilhando. Olá Leonardo. Boa noite, Hélio. Blisda, beijinhos, Gilmar. Juntem-se a nós, vão partilhando a live. Permitam, por favor, que façamos um compasso de uns 5 minutos para que mais pessoas possam juntar-se a nós, tá bem? Olá, podem mandar os vossos comentários ao longo da conversa, não é? Poderei responder algumas inquietações, poderei esclarecer algumas dúvidas na medida do possível. Podem deixar o vosso contributo em forma de mensagem, mas antes disso, por favor, vamos partilhar a live. Já somos 70. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. É isso, façam igual a Ana. Mencionem as pessoas que vocês acham que devem ver esta live. Mencionem aquele amigo que vocês sabem que tem alguns problemas emocionais, aquele amigo que é emocionalmente frágil na relação dele, aquele amigo que é muito emotivo, é muito dependente emocionalmente do parceiro, da parceira. Mencionem aquela pessoa que vocês acham que está a ter alguma depressão, está a ter alguma mudança. Vamos mencionar. Não sejamos pessoas que não querem partilhar conhecimento. Vamos partilhar conhecimento. Não sejamos egoístas. Vamos partilhar. Boa noite, Fânia. Boa noite, bem-vinda. Ângela, boa noite. Olá. Tua depressão é não ter dinheiro. Isso não é depressão. Vamos lá. Belamina, olá. Volta a mencionar mais amigos para que se juntem a nós. Olá. Lázaro de Pelili. Boa noite. Já somos 35. Mais 3 minutos nós começamos, tá bem? Vamos mencionando, vamos marcando. Antes de iniciarmos a live, deixa-me endereçar os meus mais sinceros agradecimentos ao Edson Watt pelo convite, pela oportunidade que ele me deu de cá estar para falar de um assunto muito importante. Estamos em tempos difíceis, estamos em tempos de muitos conflitos a nível mundial, não só pela situação da pandemia, que tem trazido algumas consequências socioeconômicas que nos afetam diretamente, mas também por causa de outros conflitos sociais, emocionais, não é? Temos visto que muitos jovens estão padecendo de males emocionais nos seus
relacionamentos. Então, é importante nós falarmos sobre a depressão e desses relacionamentos que em algum momento são causadores da depressão. Então, por favor, juntem-se a nós, vamos partilhar. Vamos partilhar. Dentro de mais 2 minutos nós já avançamos. Vamos partilhar. Olá, Crescêncio, obrigada. Seja bem-vindo. Paulina, boa noite. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada por ceder 1 minuto da vossa atenção para que juntos possamos aprender e desenvolver. Estamos em tempos em que conhecimento é poder, e aquele que tem o poder do conhecimento tem uma arma poderosíssima para saber lidar com as situações, com os desafios que a vida nos tem colocado. Olá! Olá, Berta! Olá, tudo bem? Em mais 1 minuto nós começamos, tá bem? Já somos 84 pessoas. Em 1 minuto começamos. Por favor, vamos partilhando a live. Vamos partilhando a live. Boa noite, Edna, boa noite. Penso que 1 minuto já passou. Vamos começar, tudo bem? Deixa-me apresentar. Não fiz inicialmente porque ainda estávamos a chamar as pessoas para juntarem-se a nós. Então, deixa-me apresentar-me. Boa noite a todos. Chamo-me Tânia Clotilde Manuel Sambo. Sou psicóloga de profissão. Cá estou para falar sobre o tema depressão versus relacionamento. Há quem possa perguntar por que depressão versus relacionamento? Por que a junção destes 2 temas? Qual é a pertinência para nós como jovens? Qual é a pertinência para nós como sociedade? Os relacionamentos são os maiores causadores dos males emocionais. Eu penso que nós já vimos isto, temos vivenciado conflitos na nossa sociedade que demonstram esta realidade. Os relacionamentos não só amorosos, não é? Os relacionamentos interpessoais, no geral, são os maiores causadores dos males emocionais e acabam levando o ser humano a atingir o pior estágio de dor humana, que é a depressão. Normalmente, quando dizem para eu definir depressão, eu logo digo: depressão é o pior, o último estágio de dor humana. Antes de nós darmos continuidade para falar da depressão e dos relacionamentos, deixem-me antes partilhar convosco como é que será feita esta live. Primeiro nós iremos falar um bocadinho da depressão, do conceito, da tipologia, classificação de forma breve, e depois disso iremos também falar um bocadinho de relacionamentos, não é? Por que desta junção e onde é que eles interrelacionam-se, porque há uma relação entre estes 2 conceitos, e depois no fim voltaremos a falar dando desfecho sobre aquilo que é a depressão. Não temos um tempo determinado para o término da live. Assim que nós esgotarmos tudo aquilo que nós preparamos, nós iremos terminar. Tudo bem? Emílio, olá. Já li o teu comentário. Olá. Vamos avançar? Tudo bem. Eu dizia anteriormente que os relacionamentos são os maiores causadores dos males emocionais e acabam levando o ser humano a chegar ao último estágio da dor humana, que é a depressão. Infelizmente, no mundo todo, a depressão é um dos males que mais tem afetado as pessoas. Muitas pessoas perdem a vida porque acabam atingindo o nível mais grave da depressão e acabam suicidando-se. E por vezes isso acontece porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm conhecimento da manifestação desta doença. Até algum momento podem perceber algumas mudanças que acontecem
com aquela pessoa, mas na essência, essas pessoas não têm um conhecimento aprofundado sobre a depressão e nesse caso nem sabem que é uma depressão que está se manifestando. E quando dão por si, a pessoa já tirou a sua própria vida. É por isso que é muito importante que nós possamos desenvolver, falar de forma aberta sobre isto. O que seria a depressão? Eu defino depressão como um distúrbio afetivo que causa alterações emocionais na vida das pessoas, em todas as esferas da vida dessa pessoa. As pessoas com depressão, elas têm tido aquela tendência de perder interesse em tudo aquilo que anteriormente lhes causava prazer. Depressão é um estado de tristeza profunda que corrói o indivíduo, faz com que ele perca interesse em manter relacionamentos com as pessoas, interesse em tudo aquilo que anteriormente lhe causava prazer. Em outras palavras, eu defino depressão como uma dor silenciosa. Uma dor silenciosa, mas em contrapartida, silenciosa ao olho nu. Mas em contrapartida, é uma dor gritante no interior. As pessoas deprimidas são pessoas que, quando nós olhamos ao olho nu, não manifestam nenhum tipo de grito, nenhum tipo de socorro ao olho nu. Mas quando nós olhamos, essas pessoas interiormente, no seu interior, são pessoas que estão a gritar, estão a pedir socorro. É por isso que, de alguma forma, é importante que nós saibamos observar as pessoas e fazer leitura de alguma forma das expressões faciais, fazer alguma leitura daquilo que é o comportamento das pessoas, da mudança ou da variação do comportamento das pessoas. É importante que nós sejamos pessoas atentas nas outras pessoas, nas pessoas que nos rodeiam, para conseguirmos identificar qualquer tipo de mudança, por menor que seja, no comportamento das pessoas que nos circundam. Falar da depressão, para podermos entender na essência o que é depressão, temos que falar um bocadinho daquilo que são os sintomas. Como dizia anteriormente, um dos sintomas é a tristeza profunda. Mas atenção, não vamos olhar pessoas tristes e pensar que essas pessoas estão deprimidas. Muita atenção. Tristeza é um dos estados de emoção, como medo, raiva e por aí em diante, que são estados de emoção necessários para dar significado à vivência humana. Sentir-se triste é normal e é necessário para o ser humano. Sentir fúria em algum momento, sentir medo, insegurança, são sentimentos normais do ser humano. São emoções normais e básicas do ser humano que dão significado à vivência humana. Atenção! Mas, no caso da depressão, nós estamos a falar de uma tristeza profunda, persistente e recorrente, que assola este mesmo indivíduo. É uma incapacidade de sentir alegria e satisfação. A pessoa não consegue alegrar-se, a pessoa não consegue sentir alegria. É uma sensação de vazio, angústia, de incompreensão. A pessoa sente que as pessoas ao redor não lhe compreendem. Essa pessoa não tem motivação para fazer nada. É aquela pessoa que, se tinha prazer em passear, tinha prazer em sair para brincar, tinha prazer em socializar-se, em trabalhar, perde o total interesse nestas coisas todas por causa da depressão. São aquelas pessoas também que têm pensamentos negativos, falta de esperança em relação ao seu problema. Elas acreditam que já chegaram ao fim, não tem mais solução para aquele problema que eles estão enfrentando naquele dia, naquele momento. Acreditam que já esgotaram todas as possibilidades de resolução daquele problema ou de alcançar a felicidade. Entram no desespero, começam a ter pensamentos negativos em relação a todas as coisas que os rodeiam. Outras pessoas têm outros sintomas, é a insônia, né? Ou excesso de sono. Tem aquelas pessoas que não conseguem dormir, mas em contrapartida tem aquelas que dormem excessivamente.
Depois tem a perda ou aumento de peso, dependendo da pessoa. Tem aquelas pessoas que aumentam o peso, tem aquelas pessoas que perdem, tem aquelas pessoas que têm falta de concentração, não conseguem concentrar-se para fazer nada. Não, com outras pessoas têm lapsos de memória, tem pessoas que têm dores físicas frequentes e sem causa orgânica, atenção. Aquelas pessoas que estão sempre a sentir, porque está a doer aqui, está a doer no pé, está sempre a doer meu abdômen, está a doer as minhas costas, mas no fundo, essas dores não têm nenhuma causa orgânica. E as causas, depois de falarmos de sintomas, importa-nos referir às causas. As causas da depressão são várias. Mais para frente eu vou falar um bocadinho, quando eu estiver a falar um bocadinho dos relacionamentos, eu voltarei a tocar nesta parte das causas da depressão. E porque muitas das vezes a depressão ela surge de más experiências das pessoas, não é? São experiências tidas no passado que não foram superadas e que acabam influenciando no nosso agora, no nosso hoje. São aquelas sensações, são aquelas emoções vivenciadas negativas que de alguma forma continuam estando predominantes dentro de nós por não terem sido de alguma forma superadas. Muitas vezes sofremos experiências que colidem com os nossos sonhos, aquelas experiências que nos fazem abortar sonhos, que nos fazem acreditar que já não é possível atingir algum sonho, aquelas experiências de fracasso que nos levam a pensar que eu já não sou capaz, já não posso mais atingir aquele sonho, eu não tenho dinheiro para ir à faculdade, então eu não vou mais conseguir ser aquilo que eu queria ser. E por aí em diante, isso vai diminuindo a autoestima das pessoas, vai diminuindo aquilo que são expectativas em relação à vida, em relação à autorrealização e acabam ficando deprimidas. Atenção, quanto à classificação, a depressão tem 3 níveis. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada e pode ser grave. Com isto eu quero fazer perceber que tem vezes que a pessoa pode não apresentar ideias suicidas, que são ideias que muitas vezes prevalecem no nível grave da depressão, e na fase leve não conseguimos perceber que esta pessoa está deprimida, porque talvez estamos à espera de ouvir, de perceber que esta pessoa quer matar-se por aí em diante. Atenção, dos sintomas por mim mencionados, não é necessário que a pessoa tenha todos aqueles 8, 10 sintomas. Desde o momento que a pessoa esteja a apresentar alguns dos 4 ou 5 sintomas com uma duração de pelo menos 2 semanas. E dentro desses sintomas tem que ter lá o sintoma de tristeza profunda e de perda de interesse nas atividades. Podemos considerar esta pessoa alguém que está a desenvolver depressão. Depois disso, nós vamos para fatores sociais e psicológicos que podem fazer com que alguém desenvolva uma depressão. É aqui onde entra a interrelação entre aquilo que é a depressão e os relacionamentos. Estamos em tempos em que muitos na nossa sociedade têm sofrido abusos físicos, abusos psicológicos e sexuais ou emocionais. Temos visto muitos casamentos, muitos relacionamentos que acabam terminando com agressões, falta de respeito. Podem não ser agressões físicas em algum momento, mas sem agressões psicológicas. Aquelas pessoas que tendem a jogar na cara porque tu não és nada, porque tu és dependente de mim, porque se não fosse por mim, onde é que tu estarias? E assim vai acontecendo. Não é só, as pessoas têm o hábito de pensar que o que nos afeta é só agressão física, é agressão sexual, mas também a psicológica tem um impacto muito grande e determinante na vida das pessoas. Muitas pessoas sofrem agressão psicológica e acabam desenvolvendo uma depressão. Muitas vezes isso acontece no seio familiar, no seio social, a desvalorização do outro, aquela situação das pessoas jogarem as coisas na cara sem se importarem com o efeito daquela coisa na vida da pessoa que recebe.
infelizmente, estamos numa sociedade não muito empática. Nós conseguimos fazer algo pensando em nós, sem pensar naquele que é o receptor daquela coisa e do impacto que aquilo vai ter na vida da outra pessoa. Problemas de relacionamentos entre familiares, amigos e no setor de trabalho também faz parte de um dos fatores que desencadeia a depressão. Pessoas maltratadas no trabalho, que não têm bons relacionamentos, que não têm bons convívios na família. Tem pessoas que no seio familiar são desvalorizadas. Você ouve teu pai, tua mãe a dizer: tu não és capaz, tu não chegas a lugar nenhum, tu não és nada. Isso de alguma forma acaba influenciando negativamente naquilo que é a autoestima da pessoa, e algumas pessoas acabam desenvolvendo alguma depressão por causa dessas situações conflituosas que nós vivemos no seio dos grupos sociais em que estamos inseridos. A morte ou perda de alguém que nós amamos, muitas das vezes as pessoas acabam desenvolvendo depressão por perderem alguém que muito amam, porque perdeu um irmão, perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu um pai e não consegue superar aquele luto. Tem pessoas que não conseguem superar o luto e acabam desenvolvendo depressão. Acreditam que com a partida daquela pessoa a vida deles não continua mais, a vida deles acabou e acabam desenvolvendo uma depressão. Depois disso tem a situação do desemprego. Temos visto na nossa sociedade que nos tempos atuais temos muitos licenciados, muitas pessoas formadas e pouco emprego, poucas oportunidades de emprego. Tem pessoas que estão há mais de 6, 7 anos sem emprego, em casa, sentados, e não porque não tentam, mas porque em algum momento as oportunidades não aparecem e acabam desenvolvendo uma depressão. Estamos em tempo de pandemia, temos visto que há muito desemprego. Muitas pessoas do ano passado para cá perderam emprego por causa da instabilidade econômica do nosso país e do mundo todo, por consequência desta pandemia, e acabaram perdendo emprego. Muitos pais responsáveis por sustentar as suas casas. Tem famílias que aquela única pessoa que é responsável por pagar as contas, por sustentar a casa, acabou perdendo o emprego. São esses casos em que as pessoas entram em desespero, perdem a esperança de uma vida melhor e podem sim vir a desenvolver uma depressão. Divórcio. E o divórcio tem dupla consequência, não só na vida dos dois integrantes desta família, né? Pai e mãe que separam-se, mas muitas das vezes o divórcio pode ser uma causa de depressão para aquela criança, para aquele filho que faz parte daquele sistema. Muitas das vezes, as atitudes que nós temos como pais não só interferem na nossa vida, não só causador a nós, mas também causador àqueles que fazem parte do nosso sistema. Tem crianças que pensam ter um pai e a mãe como seu mundo. Então, quando aquele mundo desmorona, desfaz-se, aquela base, aquela alicerce que eles tinham confiança, desfaz-se, automaticamente eles perdem o chão. Acabam pensando que o mundo deles acabou, porque para eles o conceito do mundo é o pai e a mãe. Mas também quanto aos casais, tem pessoas que acreditam, tem pessoas muito emocionais, muito emotivas, aquelas pessoas que depositam a razão do seu viver, do seu respirar no seu parceiro. Quando tem um parceiro de vida, acreditam que é ali e nenhum outro sítio, porque tu és meu mundo, porque tu és meu tudo. E no dia que esse tudo, que esse mundo desmorona, são essas pessoas que acabam desenvolvendo depressão. E deixar referir que muitos casos de depressão advêm de relacionamentos mal geridos, de relacionamentos falidos. Infelizmente, muitas pessoas acabam suicidando-se por causa de fracassos dos relacionamentos. Há uma necessidade de nós sermos mais cautelosos conosco e com nossos parceiros, no sentido de darmos melhor encaminhamento aos nossos relacionamentos. Porque muitos relacionamentos mal geridos culminam numa má resolução e uma das partes, muitas das vezes, acaba desenvolvendo uma depressão.
Nós estamos a dizer que quem passou por uma situação de abuso psicológico, sexual, alguém que foi deixado por um parceiro, alguém que divorciou-se, automaticamente vai desenvolver uma depressão. Mas nós estamos a falar de fatores sociais e psicológicos que podem desencadear, podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Vamos falar um bocadinho daquilo que são os relacionamentos. O que seriam relacionamentos? Estávamos já anteriormente a falar de relacionamentos que acabam fazendo com que se desenvolva a depressão. Vamos falar um bocadinho de relacionamentos. O que seriam relacionamentos? Relacionamentos são conexões, são ligações afetivas que nós temos uns com os outros no âmbito profissional ou pessoal. Chamamos isso de relações. Muitas das vezes, pessoas que se relacionam entre si têm um objetivo em comum, comum de alguma coisa em comum ou querem chegar a algum lugar em comum. E todo tipo de relacionamento exige, de alguma forma, uma inter-relação, exige uma reciprocidade das duas partes, exige com que haja cedência de duas partes. Mas o que acontece é que nos últimos tempos os relacionamentos têm sido meio disfuncionais. Infelizmente estamos a perder aquilo que é a essência da coisa, estamos a perder os valores e os relacionamentos têm sido um jogo desigual. E justamente por causa desse jogo desigual, acabamos tendo esses problemas, acabamos desenvolvendo doenças psicossomáticas, justamente porque estamos a viver jogos desiguais. Como eu dizia anteriormente, não estamos a falar só de relacionamento amoroso, não estamos a falar de relacionamento num todo, mas não deixaremos de deixar claro, de frisar que os relacionamentos amorosos são os principais causadores da depressão. Relacionamentos amorosos mal resolvidos são principais causadores da depressão. Falando daquilo que são os tipos de relacionamento, tem pessoas que podiam agrupar relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos interpessoais, relacionamentos afetivos e por aí em diante. Mas eu prefiro agrupar em dois níveis os relacionamentos, sendo o primeiro aquele tipo de relacionamento interpessoal que engloba relacionamentos no âmbito do trabalho, relacionamentos de amizade, todo tipo de relacionamento que as pessoas têm, todo tipo de vivência que eu tenho com alguém é um relacionamento interpessoal. E depois vamos para aquilo que é o relacionamento afetivo, que é aquele que nós temos com nossos familiares, que nós temos com os nossos amigos, temos com os nossos parceiros. Chamamos isso de relacionamentos afetivos. Hoje em dia, infelizmente, estamos a viver conflitos, como eu vinha dizendo anteriormente. Os relacionamentos não têm bases sólidas, porque estamos a deteriorar de alguma forma aquilo que são os nossos princípios, aquilo que são os princípios de uma relação verdadeira. Não há uma base sólida para se ter relacionamento, porque estamos a começar relacionamentos de forma errada e por isso é que depois eles terminam de forma errada e tem consequências erradas e devastadoras na vida das pessoas. Imaginemos um mundo em que nós iniciamos um relacionamento como deve ser. As coisas bem determinadas no início, as coisas bem desenhadas no início por ambas partes, intenções bem definidas por ambas partes. Acredito que não haveria tanta gente a sofrer de males emocionais. Infelizmente, nós profissionais de saúde temos visto todos os dias, temos visto frequentemente que as pessoas estão a padecer de males emocionais. Pessoas estão a sofrer
muito de males emocionais. Por quê? Porque não temos bases sólidas. Nossos relacionamentos não são bem alicerçados. Nós começamos o relacionamento porque os outros estão a relacionar-se. Nós começamos um namoro porque estamos a nos divertir. Esquecemos que somos seres emocionais e sensíveis. Em algum momento podemos nem ter a intenção de nos envolvermos emocionalmente, mas quando damos por nós, já nos envolvemos e já estamos a sair machucados, porque as coisas anteriormente não foram bem determinadas, bem desenhadas, bem delimitadas por um casal. Há uma necessidade de haver uma delimitação das coisas. Nós dizemos, opa, nós começamos, a nossa liberdade começa aqui e termina ali. Teu espaço começa aqui e ali. Isso é importante nas relações humanas. Eu me relaciono com um amigo no setor de trabalho, em todo o sítio. Eu tenho que saber, de alguma forma, colocar limites, colocar balizas no meu relacionamento. Seja ele profissional, seja ele familiar e seja ele amoroso. É importante que saibamos nos posicionar. O que está a faltar, infelizmente, para nós hoje em dia é o nosso posicionamento. Mas também há outra coisa que acontece muito conosco, que é a dificuldade de gerenciar as nossas emoções. Nós temos dificuldade de controlar as nossas emoções. Não temos o controle das nossas emoções. Nós pouco nos conhecemos. Se formos a perceber na íntegra, nós temos a tendência de conhecer o outro e não conhecermos a nós mesmos. E acabamos nos perdendo. Como é que eu vou conhecer o outro se eu não me conheço? Eu não sei como é que eu me manifesto numa relação amorosa. Eu não sei como é que eu posso reagir se alguém me deixar e por aí vai. Então, há uma necessidade de nós cultivarmos o autoconhecimento, há uma necessidade de nós cultivarmos aquilo que é o conhecimento das nossas emoções, que é a gerência das nossas emoções. Eu tenho que saber, numa situação X e Y, eu sou capaz de reagir de tal maneira, mas ao mesmo tempo saber ter controle sobre essa emoção que eu possa ter naquele momento. Isso seria ideal para que nós conseguíssemos, de alguma forma, gerenciar nossas emoções. Qual é o nosso papel social quanto à depressão? Na verdade, nós temos um papel significativo quanto à depressão. Por quê? Muitas das vezes as pessoas deprimidas não conseguem perceber que estão deprimidas. Nós que estamos ao redor dessas pessoas somos as pessoas mais indicadas para perceber as manifestações, para perceber de alguma forma a diferença comportamental daquela pessoa que está conosco. Nós somos pessoas sociais, nós pertencemos a grupos sociais, é trabalho, é família, é na zona, são amigos. Nós somos seres sociais e pertencemos a esses grupos. É nossa missão, como intervenientes destes grupos, prestar atenção na alteração comportamental de qualquer elemento do grupo. Porque nós, por sermos seres sociais, temos que prestar atenção um no outro. Nós temos que ter empatia, temos que ter a capacidade de perceber que meu namorado está diferente. Sem ele falar, eu tenho que saber perceber que esta pessoa não está bem. Eu tenho que conseguir perceber que minha irmã não está bem. Eu tenho que conseguir perceber que meu irmão está diferente, está trancado-se no quarto, está isolado, já não está a comer, está a emagrecer, está a chorar sem parar. Aquela pessoa não está a dormir. São coisas que nós temos que prestar atenção para salvarmos vidas. O suicídio é um dos distúrbios comportamentais que tem matado mais pessoas na nossa sociedade, não só no mundo todo, porque as pessoas ao redor têm dificuldade em prestar atenção nas manifestações comportamentais dos seus. É por isso que nós trazemos esse tema, não só para nós ficarmos munidos, sabemos identificar mudanças de comportamento em nós, mas também a ideia é nós conseguirmos identificar a mudança de comportamento nas outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos capazes de salvar vidas. Nós somos capazes de observar e perceber que aquela pessoa não está bem.
e fazer alguma coisa para aquela pessoa. A depressão é uma doença silenciosa e nada óbvia em algum momento. Porque a pessoa está ali, está a sofrer e nós pensamos, tá triste, vai passar, tá triste. Quando nós ficamos a pensar, tá triste, é só mais um dia, é só mais um dia, a pessoa está a morrer cada vez mais por causa daquele mal emocional. As piores doenças que assolam a nossa sociedade são os males emocionais. Nós morremos mais não por dores físicas, mas por dores emocionais. Vamos prestar muita atenção no nosso emocional, porque ele é determinante para que tenhamos uma vida saudável. Saúde mental é essencial para nós. Infelizmente, estamos em sociedades em que dificilmente dão importância à saúde mental. Infelizmente, as pessoas olham para um psicólogo e pensam que psicólogo só serve para aquela pessoa que tem alucinações, tem delírios, mas psicólogo está aqui para trazer esta ajuda na vida das pessoas, de modo com que elas desenvolvam alguma autonomia. Porque se formos já perceber, na essência, muitas pessoas não conseguem gerenciar as suas emoções de forma autônoma. Então, o psicólogo está lá para ajudar aquelas pessoas a entender melhor sobre manifestações internas que acontecem em suas vidas e desenvolver uma autonomia para que possam desculpa, em algum momento os vossos comentários me confundem. Contudo, estou atenta e irei subir depois para poder responder algumas questões. É isso, Nilza. As pessoas pensam que psicólogo é para maluco. Psicólogo, em primeiro lugar, é porque nem existe maluco. Mas tudo bem. Muitas pessoas têm essa dificuldade emocional de lidar com elas mesmas. Então, nós estamos aqui como profissionais de saúde para ajudar as pessoas a desenvolver uma certa autonomia sobre as suas próprias vidas e na gerência das suas emoções. É por isso que eu dizia anteriormente que o nosso papel social é ajudar aquela pessoa deprimida de alguma forma a chegar até o psicólogo. Uma pessoa deprimida por vezes tem dificuldades, claro, de perceber que ela está deprimida, mas se nós fazemos direito o nosso papel como deve ser, como seres empáticos que nós somos, nós iremos ajudar aquela pessoa, iremos encaminhar aquela pessoa para o psicólogo. Do contrário, também tem aquelas situações em que podemos ajudar a dinamizar a vida daquela pessoa, tentar lhe tirar daquele isolamento, tentar lhe fazer viver algumas coisas dinâmicas ou reviver alguns ambientes que para ela anteriormente eram prazerosos. Ou também tentar motivar de alguma forma. Tem estratégias que nós podemos usar em casa, não porque isto vai trazer a superação deste problema, mas em algum momento nós podemos sim ajudar muito. Via a questão de Crescêncio, ele perguntava como é que podemos lidar com uma pessoa deprimida. Primeiro, o principal é nós sabermos identificar, não é? A mudança de humor, a mudança comportamental das pessoas. E uma das bases que eu vou vos dar é que nós temos que ver essas mudanças têm que acontecer pelo menos no período de 2 semanas, de forma recorrente e persistente, para percebermos que realmente esta pessoa está deprimida. Mas em termos de lidar, nós temos que ser mais compreensivos possíveis. Há um problema que acontece muito. Muitas pessoas morrem de depressão por quê? Porque as pessoas ao redor dizem: está a fazer-se, está maluco, isso não é verdade. Eu conheço pessoas que perderam a vida simplesmente porque as pessoas ao redor negligenciaram a doença. Isso aí é desocupar, é preguiçoso, não quer fazer nada, deixou de trabalhar, trancou-se em casa, é preguiçoso, é folgado, é aproveitador e por aí em diante. Nós temos o hábito de julgar as pessoas sem antes saber o que está a acontecer com elas.
sem antes tentar compreender a emoção que aquela pessoa está a sentir, o estado de espírito daquela pessoa, nós simplesmente julgamos. E nesse julgamento, muitas das vezes, é o que leva a pessoa a suicidar-se. A pessoa tem algum comportamento disfuncional e nós achamos que a pessoa está maluca, a pessoa está de alguma forma a fazer aquilo para chamar a atenção e por aí em diante. Temos o hábito de olhar as pessoas como... É isso, Nilza. Falou a coisa certa, o termo certo. Nós achamos que são chiliques. A pessoa está ali a manifestar algum tipo de comportamento diferente, achamos que são chiliques. Não são chiliques. Simplesmente são mudanças comportamentais que são indícios, são sinais que nós temos que prestar atenção. Muitas das vezes as pessoas perdem a vida porque nós achamos que são chiliques. Não são chiliques. Continue dizendo, eu repiso essa parte. Vamos prestar atenção na mudança comportamental das pessoas ao nosso redor. Seja mãe, pai, irmão e por aí em diante. Vamos prestar atenção. Porque a tua atenção pode ajudar a salvar a vida daquela pessoa. Vamos ser mais empáticos possíveis, mais carinhosos possíveis. Vamos ser pessoas que abraçam umas às outras. Tem vezes que a pessoa se cala e nem quer falar, mas o teu abraço é um grande diferencial naquele momento na vida daquela pessoa. O teu colo é totalmente diferencial. Mas como nós temos o hábito, a tendência de julgar as pessoas, é quando elas sentem-se mais deprimidas, é quando elas sentem-se mais para baixo e acabam tirando as suas vidas. Nós temos que ser seres motivadores, não seres que julgam. O que acontece é que a nossa sociedade está mais para julgar do que para ajudar. Nós somos pessoas que julgam em primeira mão, nós temos a tendência de julgar. Então, nós temos que mudar de consciência. Em primeiro lugar, este tema, depressão versus relacionamento, além de nos elucidar sobre aquilo que são os perigos da depressão, temos como objetivo também fazer com que as pessoas mudem de comportamento e pensamento, incutir nas pessoas que nós não temos que julgar, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, sermos mais empáticos, tocarmos na vida das pessoas com mais carinho. Se nós tivéssemos ideia de como o nosso toque ele é diferencial na vida das pessoas, nós faríamos melhor, o nosso melhor a cada dia. Tem palavras que nós proferimos para as pessoas e que faz-lhes tirar a própria vida. Palavras que para nós se calhar nada significam, mas para aquela pessoa foram as palavras mais devastadoras. Em algum momento as nossas palavras são veneno para quem as ouve. É muito importante que nós tenhamos cautela antes de tirar qualquer coisa da nossa boca. Tenhamos a capacidade de análise, não é? E essa empatia que eu sempre refiro, nós temos que nos colocar no lugar do outro. E se fosse eu a ouvir aquilo, como é que seria? Tem pessoas que acabam suicidando-se porque sofrem bullying na escola. São pessoas que suicidam-se porque ouviram na escola que porque tu não tens pai, porque tu és gorda, porque tu és feio. E nós pensamos que estamos a brincar. Estamos agora com uma tendência crescente de partilhar memes. Tudo bem, são divertidos, nós gostamos e nós estamos a negar isso. Mas em algum momento, alguns deles são muito tendenciosos. Tem a tendência de machucar a outra pessoa e nós não temos o cuidado com aquilo que nós, de alguma forma, transmitimos emocionalmente para as pessoas. É hora de nós começarmos a ter cuidado com aquilo que nós transmitimos. Dizia anteriormente, a depressão é um caso clínico severo e é necessário que as pessoas peçam ajuda de um profissional de saúde. Psicólogo é o profissional de saúde ideal, adequado para que possa vos auxiliar neste processo. Há dois tipos de tratamento possível para alguém com depressão. Primeiro é o uso de psicoterapias, não é? Que o psicólogo é que faz. Mas é importante também que levem esta pessoa para que haja um diagnóstico profissional que esta pessoa realmente
está com depressão, porque por vezes podem ser suspeitas nossas, com algumas bases, mas é importante que haja qualquer tipo de despiste de um profissional, que haja um diagnóstico de um profissional de saúde. Depois desse diagnóstico, pode começar com o tratamento, que é o uso de psicoterapias. O psicólogo, junto com o seu paciente, vão estudar estratégias, não é? Psicoterapias adequadas para poder ajudar este paciente a ultrapassar esta depressão. Tínhamos esquecido de dizer uma coisa anteriormente. A depressão, até no nível mais grave, tem cura sim. É possível recuperar até alguém que está com ideias suicidas. O importante, como eu disse anteriormente, é o toque que nós damos na vida daquela pessoa. É a palavra que nós proferimos com aquela pessoa. É a nossa reação, a nossa ação perante aquela pessoa. Também há situações graves que as psicoterapias podem não estar a ajudar por si só. Então, junto de um psiquiatra, pode-se avançar para o uso de farmacológicos. Estamos a falar de antidepressivos, medicamentos. Como psicólogos, nós não podemos fazer prescrição médica. Nós não temos o direito de dar nenhum medicamento, porque nós não temos uma base médica. Mas, junto de um psiquiatra, nós podemos trabalhar e administrar antidepressivos farmacológicos a essas pessoas. Também de acordo com aquilo que é uma observação de um psiquiatra, não é? Um profissional de saúde e psicológica e também física, porque os psiquiatras têm estas duas especialidades. Infelizmente, estamos vivenciando muitos conflitos, não só em Cabo Delgado, não só por causa da pandemia, mas a nível mundial. E para que nós possamos ultrapassar da melhor forma estas fases turbulentas, sem que isto possa nos afetar de forma significativa, não é? Emocionalmente, é necessário que nós possamos munir-nos de ferramentas que possam nos alicerçar durante esta caminhada. Eu me refiro a conhecimento. Se você investir no teu conhecimento, você será alguém melhor. Se você investir em conhecer-se, conhecer as suas emoções, conhecer as suas manifestações, você será uma pessoa melhor porque saberá lidar com as diversas situações da vida. Nós somos jovens, estamos em alturas críticas, estamos a vivenciar momentos críticos em todas as esferas da vida. É a esfera profissional, porque há muito desemprego, há conflitos no trabalho, é na esfera amorosa, há muita instabilidade nos relacionamentos atuais. Muita instabilidade de verdade. Estamos a falar também de nossos lares, casa dos nossos pais e por aí em diante. Vivenciamos conflitos diários, conflitos que em algum momento nos fazem acreditar que não é possível vencer na vida. Então, é importante que nós tenhamos ferramentas que vão nos ajudar durante este processo, durante a nossa vivência. Eu tenho dito sempre, eu não me canso de dizer, conhecimento é poder. Então, vamos trabalhar em nós mesmos, vamos desenvolver o nosso potencial. Eu sempre digo que as habilidades são aprimoradas. Ninguém nasce sabendo gerenciar suas emoções, ninguém nasce sabendo ter um controle emocional. Temos visto todos os dias aqui mesmo, sem ir para longe, aqui na página do Edson Water, desabafos. Percebemos que as pessoas estão a sofrer emocionalmente, não estão a sofrer pouco, estão a sofrer muito. Por quê? Porque não tem autonomia sobre si mesmo, sobre as suas emoções, não tem inteligência emocional para gerenciar as suas vidas. São pessoas emocionalmente dependentes dos outros. É por isso que em algum momento ficam em relacionamentos falidos, simplesmente porque acreditam que sem aquela pessoa elas não vão viver. Ficam em relacionamentos tóxicos porque acreditam que aquela pessoa é o viver delas. Eu não estou a dizer que temos que desistir dos relacionamentos. Não, nós temos que lutar por tudo na vida porque nada é fácil. Mas há um estágio que chega a um relacionamento que ele fica insustentável. Mas tudo, muitas das vezes as pessoas
submetem-se a situações desumanas, desrespeitosas para consigo mesmas, em detrimento de querer uma relação. Por quê? Porque elas são emocionalmente dependentes. É por isso que no dia que eles deixam, acabam ficando deprimidas e recorrem ao suicídio, porque elas não são pessoas emocionalmente seguras. Bliss da Carlos Impalani, ela pergunta quando é que um psicólogo chega à conclusão que esse paciente deve ir a um psiquiatra. Quando é que o paciente tem quais comportamentos? Eu dizia anteriormente, vamos voltar para responder a tua questão. Nós estamos a falar de sintomas, dos sintomas da depressão. É importante que nós conheçamos de forma fixa, não é aquilo que são os sintomas. Tenhamos um registro mental dos sintomas de depressão, porque isso vai nos ajudar. Nós estamos a falar de pessoas com uma tristeza profunda, que já estão há mais de 2 semanas com uma tristeza recorrente, pessoas que se isolam, não querem saber de ninguém, perdem interesse por tudo, já não tem prazer em fazer nada, já não tem prazer em ir para o lado nenhum, tudo aquilo que anteriormente lhes dava prazer, lhes era prazeroso, já não lhes diz absolutamente nada. Aquelas pessoas que ficam trancadas, ficam a chorar, que já não têm esperança com a vida, são pessoas que ficam em algum momento ansiosas, sem necessidade, desesperadas, irritadas, que têm pensamentos negativos, porque não gostam de mim, porque todos estão a me perseguir, porque todos dizem que eu estou errada, porque a minha vida não está a andar como deve ser, e daí em diante. Pessoas que têm falta de concentração, não conseguem se concentrar, tem perda ou ganho de peso, tem insônia ou excesso de sono, dores físicas frequentes, embora sem nenhuma causa orgânica. Isto é, temos que prestar atenção nos sintomas, não é? Quando começamos a perceber que aquela pessoa está a se isolar, aquela pessoa não quer saber mais de sair, aquela pessoa anda triste, aquela pessoa perdeu prazer até por comida, que é o preferir, é a coisa preferida que a pessoa tinha, que era comer e por aí em diante. Nós temos que ser capazes de perceber essas manifestações, perceber a diferença da Tânia de ontem com a Tânia de hoje. Eu tenho que saber olhar e dizer, poxa, a minha amiga está diferente, alguma coisa nela não está boa, ela já não atende as chamadas como deve ser, ela só fica no quarto, ela só fica triste, ela só chora, só se lamenta, virou uma pessoa totalmente negativa e por aí em diante. Então nós conseguimos perceber que esta pessoa já não está a ter uma certa autonomia para conduzir, gerenciar a vida. É aí onde nós entramos e temos que ajudar aquela pessoa, encaminhando para um psicólogo, aconselhando, vamos para um psicólogo, tu não estás bem, nós temos que fazer algum tipo de sensibilização para com aquela pessoa, não julgar. E outra coisa, nós temos o hábito de perguntar e pensamos que estamos a ajudar, às vezes perguntamos o que se passa contigo, fala o que se passa, quem te fez não sei o quê. As pessoas desse estado não querem falar, não têm um ânimo de falar, elas querem mais chorar e ficar isoladas. Então, ofereça teu ombro amigo, de alguma forma. Abraça aquela pessoa, acarinhe, mostra que ela pode contar contigo. Mostra para aquela pessoa que ela não está sozinha. Mas não julgue e muito menos fica perguntando toda hora por quê, o que aconteceu, tá bem? Então, é nosso papel social, como eu disse, fazer essas observações, dar o encaminhamento devido a essa pessoa quando ela já não tem nenhuma autonomia sobre si, no sentido de ter perdido o seu controle emocional, estar perdida dentro de si. Afinal de contas, o que é depressão? Depressão é um estado de espírito interno, não é? De gritos, de pedido de socorro inconsciente que as pessoas têm. É por isso que no início eu disse, as pessoas deprimidas a olho nu estão intactas, estão silenciosas, mas por dentro elas estão gritando. Então é o nosso dever, nossa obrigação observar essas manifestações e perceber que essas pessoas estão gritando. Alguém aqui está a dizer
Laurete está a dizer que poucas pessoas têm acesso ao psicólogo. Na verdade, não há restrição no atendimento à psicologia. Todas as unidades sanitárias públicas, elas têm sempre o serviço de atendimento a pacientes em psicologia. Salvo-me eu se algumas menores não tiverem, mas muitas unidades, eu dou um exemplo, estamos aqui no Hospital Geral da Machava, estamos a falar de Hospital Central, o próprio Hospital Psiquiátrico, e como é que se chama este hospital provincial? Hospital da Machava, não este aqui, Machava 2, são hospitais que têm serviço de psicologia e são gratuitos. Pagas uma senha e tens lá a tua consulta marcada. Infelizmente, as pessoas aqui não estão consciencializadas da importância e da existência de psicólogos. O que nós temos no nosso país são profissionais de saúde, é abundância. Mas as pessoas aqui não procuram esse serviço porque pensam que psicólogo é para maluco. Há uma necessidade de nós reestruturarmos o nosso pensamento, reestruturarmos os nossos ideais, reestruturarmos as nossas crenças, porque em algum momento são as nossas crenças que nos levam a esse tipo de situação. Muitas pessoas têm doenças psicológicas, mas pensam que são espíritos e acabam aliando sempre ao tradicional. Mas por vezes é mesmo doença psicológica, mas as pessoas não dão importância à saúde mental. Elas não acreditam que a psicologia está aqui para poder ajudar. Estou aqui, desculpa, a tentar ler as vossas mensagens, são muitas, deixa subir. Realmente tem pessoas que acabam superando de forma autônoma a depressão, conseguem, estou respondendo uma questão aqui, conseguem olhar e perceber para si mesmo e perceber que alguma coisa está errada, desculpa, mas são poucas pessoas que têm tido esse discernimento. Tem pessoas sim que ficam deprimidas e depois por si só acabam recuperando-se. Mas é importante, como eu sempre disse, ter um acompanhamento de um especialista para poder, mais rápido possível, ultrapassar esta situação. Alguém estava a perguntar, Cristina, da ansiedade é fácil tornar-se depressivo? É assim, não, a ansiedade é a maior causa dos males emocionais é a ansiedade. Mas a ansiedade no normal é aquilo que eu dizia anteriormente: tristeza, alegria, estados de emoção, como tristeza, alegria, euforia, são normais e essenciais para a vivência humana. São estados de emoção que são normais e essenciais. É igual à ansiedade. Nós temos que ser seres com ansiedade, nós temos que ter manifestações da ansiedade, mas na medida normal. Quando é que as coisas se tornam disfuncionais? Quando elas já não são normais, quando ficamos ansiosos demasiado, quando somos aquelas pessoas que já não conseguimos controlar-nos. Ficamos ansiosos, acabamos até perdendo o controle de nós mesmos, ficamos perdidos, sim. Então, a ideia aqui é ter tudo na medida certa, é haver um equilíbrio. A ansiedade não vai desencadear uma depressão, não. Mas pode até desencadear algum tipo de distúrbio ansioso e não uma depressão. Mas estamos a dizer que um dos sintomas da depressão é a ansiedade. Uma pessoa deprimida pode ser uma pessoa ansiosa de forma demasiada. Mas a depressão, a ansiedade não leva à depressão. Pode nos levar a desenvolver algum tipo de perturbação da ansiedade e não depressão.
Albertina, tem momentos em que pode acontecer algo com a gente, depois de um tempo a gente falar que perdoa, mas mesmo assim a coisa continua te doendo por dentro. Como você? O que fazer neste caso? Olha, Albertina, isso tem a ver com a superação, não é? Da mágoa. Diz aqui que acontecem coisas que nós não superamos, que nós falamos que perdoamos e depois continua doendo por dentro. Quando nós não temos um domínio sobre nós mesmos, no que tange a aspectos emocionais, é sempre bom procurarmos uma ajuda de um profissional de saúde. A propósito, vou responder a sua questão. Depois da live, aí em cima tem um link da minha página. Nós prestamos serviços de psicologia, consultas psicológicas. As primeiras 5 pessoas, 10 pessoas que mandaram uma mensagem a dizer que estavam a ver a live e precisam de ajuda psicológica no privado, seja pelo número do WhatsApp ou mesmo no inbox da página, poderão ganhar consultas psicológicas gratuitas. 10 pessoas. Estamos a oferecer para a página dos mutantes 10 consultas gratuitas. Indo para a Albertina, situações em que você diz que perdoa, mas depois continua a sentir dor, isso mostra que não houve superação. Você não superou a coisa. Primeiro, acho desnecessário dizer que perdoou enquanto não perdoou. Afinal, o que é perdão? Perdão não é esquecer da coisa, mas sim é o cessar da mágoa para com aquela pessoa. Tu olhas aquela pessoa e aquela situação já não te causa dor. Então, nesse caso, você não perdoou, a coisa ainda te dói, ainda te machuca. Então, há uma necessidade de rever alguma coisa que está mal resolvida nisso. Seja com aquela pessoa ou seja consigo mesma. Porque às vezes a situação de perdão tem mais a ver conosco, com a nossa resolução emocional, do que com a outra pessoa. Então, há uma necessidade de haver aqui uma resolução com esta pessoa que te magoou. A coisa ainda te dói, é porque você ainda não perdoou. Então, busque dentro de ti perceber se o problema ainda está com aquela situação que está mal resolvida, por isso que você não perdoou, ou é porque o problema está contigo, você tem dificuldades de perdoar. Porque há duas situações. Pode ser uma situação realmente mal resolvida. Tem vezes que não perdoamos porque a coisa está mal resolvida. Há uma necessidade de nós sentarmos com aquela pessoa, voltarmos a conversar e para podermos limpar tudo, deixar tudo bem resolvido, para cessar qualquer tipo de mágoa em nós. Mas também aquelas situações em que a situação do outro lado, da outra parte, já está resolvida, mas o problema já é conosco. Nós temos problema de perdoar. Então, por vezes, o problema pode estar conosco. Eu que eu dizia anteriormente, nós pouco nos conhecemos. Então, temos dificuldade de entender até aquilo que acontece conosco, porque pouco nos conhecemos. Há uma necessidade de nós, de alguma forma, desenvolvemos o nosso autoconhecimento. É muito importante nós termos domínio de nós, das nossas emoções, saber que em determinada situação eu vou agir assim, vou agir acolá. Isso é ter um domínio emocional. E com domínio emocional, com facilidade, tu desenvolves uma inteligência emocional e consegues lidar melhor com os desafios, com os desafios que a vida nos impõe a cada dia. Porque a vida nos desafia, e nos desafia mesmo. Ai de quem não estiver preparada para lidar com ela, acaba sofrendo as consequências, como depressão, como desenvolvimento de uma ansiedade e tantos males emocionais. Agora estou no momento de responder as questões, tá bem? Crescêncio. Tenho visto pessoas deprimidas adiarem sonhos a não levar a vida à frente por conta da depressão. De que maneira a depressão pode ser gerida e vencida ao ponto de não ter efeito no novo relacionamento? Obrigada, Crescêncio. Fez uma questão muito pertinente e lhe parabenizo pela mesma. Realmente,
muitas pessoas adiam seus sonhos, sim, por causa de experiências passadas mal resolvidas. É crucial que nós primeiro tenhamos algo em conta. Nós sempre temos desafios e quanto mais nós crescemos e desenvolvemos como pessoas, a vida nos desafia. Como é que esses desafios acontecem? Essas situações que nós vivenciamos, relacionamentos mal resolvidos e por aí em diante, que de alguma forma, quando nós não somos pessoas emocionalmente seguras, não é? Acabamos ficando traumatizados, porque há duas situações que essência. Há situações de procrastinação e há situações de depressão, que são duas situações diferentes. Mas em situações de depressão, depressão como vivenciar o ponto de não ter feito um novo relacionamento. É importante que as pessoas, antes de entrar no novo relacionamento, resolvam-se consigo mesmo. E é isso que por vezes acaba estragando nossas relações novas, porque nós não estamos resolvidos. Eu não estou resolvido com a minha situação anterior, eu estou a entrar numa outra relação, mas não estou resolvida emocionalmente com aquela relação anterior que acabou. E acabo levando fantasmas da relação passada para a nova relação. Então é importante para que estas coisas passadas não interfiram no novo relacionamento. É importante que as pessoas tenham superado totalmente qualquer tipo de situação na relação passada. É importante nós entendermos uma coisa. Nós já vimos de vivenciar coisas difíceis sempre, a vida sempre irá nos desafiar. Mas o importante é a nossa posição perante a vida, é a nossa posição, é a nossa reação perante esses eventos que a vida nos apresenta. Atenção, nós somos e seremos sempre desafiados pela vida, mas o que interessa não é o que a vida nos oferece, não são as patadas da vida, é a forma como nós reagimos e nos posicionamos perante estes desafios da vida. Isso é determinante para que haja uma boa ou má resolução na nossa vida. Atenção, é por isso que eu digo, para que não existam mais para que não haja uma transferência de coisas do passado para relações novas, é importante que as pessoas, antes de entrar numa relação, superem a relação passada. Se você sabe que ainda está com lacunas da relação passada, não atrapalha, não ocupa, não machuca a pessoa que está com intenções de ter coisas sérias convosco. Porque muitas das vezes pessoas inocentes acabam pagando por eu e das outras pessoas. Eu entro numa relação e acabo machucando alguém que não tem nada a ver com isso, porque eu tenho minhas feridas do passado. É por isso que eu reitero, é importante que nós antes tenhamos uma resolução pessoal, uma resolução interna. Se você sabe que não superou, não entre em relação nenhuma. Nós temos mania de usar as outras pessoas para esquecer relacionamentos passados. Nem sempre é funcional. Pode ser funcional para um e não ser para ti, porque não é linear. Então, infelizmente, tem pessoas que têm traumas realmente de experiências passadas e acabam deixando feridas na vida das outras pessoas. Então, para que não haja essa transferência das coisas do passado para relacionamento novo, é importante que as pessoas evitem relacionar-se com as pessoas antes mesmo de superar coisas passadas e sermos o mais transparente possível com as pessoas que entram na nossa vida. Olha, eu vivi uma situação assim, eu estou nesse estágio de espírito, eu estou assim, eu até quero uma relação, mas já não estou a confiar nas pessoas, já estou no estado X, para a pessoa que está conosco também perceber onde é que está a entrar e sermos claros e transparentes uns com os outros. Infelizmente, as pessoas não são transparentes e acabamos usando uns aos outros. Por quê? Porque nós estamos entrando naquela relação, estamos cientes que não estamos preparados, mas estamos nem aí para aquela pessoa que está ali conosco. A pessoa dá o seu melhor e acaba se frustrando porque nós não correspondemos à medida, por causa dos males das nossas relações passadas. É importante que nós saibamos nos posicionar como pessoas. Tenhamos muito cuidado com o toque que nós damos na vida da outra pessoa,
Porque para ti, aquela coisa que parece banal, aquele relacionamento que você acha que está a brincar, que está a ficar, a outra pessoa está a levar a sério. Enquanto você acha que está a brincar, a outra pessoa está a colocar nas relações como esposo, como esposa. Então é importante nós nos posicionarmos e sermos mais transparentes e sinceros conosco e com os outros. Nós devemos sinceridade, transparência para nós antes de qualquer outra pessoa, antes de qualquer outra situação. Depois é que nós devemos isso para as outras pessoas. Então, quando nós temos esse compromisso conosco, nós temos o cuidado e empatia para com as outras pessoas. Cristina, o que fazer para ter o controle das nossas emoções e usar elas ao nosso favor? Obrigada. É uma questão pertinente. O que fazer para ter o controle das nossas emoções? Treinar o teu autocontrole, buscar conhecer-se, ter domínio de si mesma. Como fazer isso de forma prática? Ler sobre o assunto. Conhecimento é poder, é isso que eu tenho dito. Enquanto nós não lermos, nós não buscarmos conhecimento, não participarmos de palestras, não participarmos de debates construtivos, nós seremos escravos das coisas que nós ouvimos, seremos escravos de mitos e de estereótipos. Para termos um controle emocional, um controle de nós mesmos, é necessário nós treinarmos o nosso autoconhecimento. Como é que você vai fazer isso? Você vai ler, você vai buscar participar de coisas que vão te acrescentar valores, vão te fazer conhecer-se melhor. A propósito, também lhe recomendo o meu e-book Gestão de Emoções. Acho que pode lhe ajudar nisso. Mas a ideia está disponível na minha página, podem ir para lá, tem um link gratuito, podem baixar. Mas na essência, para saber quando é necessário buscar conhecimento, aprimorar-se a cada dia, aprender, ler, buscar auxílio, não é? Buscar ferramentas, aprimorar as suas habilidades. Você consegue, você chega lá. Basta correr. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo gerenciar suas emoções. Ninguém nasce sabendo. Não, e gerenciar emoções não é porque te torna imune às dores da vida, não. Mas te capacita, te possibilita a gerenciar melhor, com mais controle, usando a razão, as tuas emoções. Tu podes usar as tuas emoções ao teu favor se tu fores a conhecer a manifestação das tuas emoções. O que é conhecer a manifestação das tuas emoções? É saber que Tânia, quando está nervosa, reage assim. Tânia, quando zanga, reage assim. Mas Tânia também tem controle. Desde o momento que eu sei como é que eu reajo a diversas situações da vida, automaticamente eu já tenho como controlar aquilo. Eu começo a treinar, porque eu sei que as situações, vou saber quais são as situações desafiadoras para mim. Quais são as situações críticas para mim? Eu sei que quando alguém toca no assunto X, eu fico furiosa. Tá bem, Tânia? Hoje, se alguém tocar no assunto X, eu falar coisa, não sei o que, para me destabilizar, eu vou continuar estável. Eu vou esperar 5 vezes, eu vou aplicar uma técnica, porque existem técnicas para isso. E eu vou me controlar. E tu has de perceber sozinha que tu has de conseguir te controlar. E começas a ter domínio sobre si. E é uma coisa muito interessante. Começas pouco a pouco e vais perceber que, sim, senhora, eu estou a conseguir ter este autocontrole, eu estou a me conhecer. Não é do dia para a noite, é um exercício cotidiano, é um exercício do dia a dia. Nós nos aprimoramos aprendendo todo dia, não acordamos bons. Tu começa a dar uma live hoje, a minha live de hoje não vai ser melhor, não vai ser igual à minha live daqui a 5 dias, daqui a 5 anos, não. Eu vou me aprimorando, fazendo, exercitando que eu me torno uma pessoa melhor. É por aí. Lê, busque conteúdos e aprimore-se. Realmente é um psicólogo, Isidro, ainda é uma batalha muito grande, sim, por combater. Principalmente no nosso país, sim. Mas lhe digo também outra coisa. Como profissional de saúde, eu lhe digo, há muita gente também que já está consciencializando-se da importância de saúde mental, da importância de ir ao psicólogo. Eu tenho visto isso. Pode ainda ser um desafio, sim. Há muito trabalho por se fazer, concordo. Mas é um desafio que nos é dado como profissionais de saúde. É nosso dever, em algum momento, consciencializar as pessoas que elas precisam trabalhar
a sua, a sua saúde mental. E graças a Deus eu percebo que algumas pessoas estão consciencializando-se, estão mudando de pensamento, está havendo uma reestruturação de pensamento em relação a isso. Tem quem ainda não aceita, mas eu acho que já é um ganho. Pouco a pouco nós vamos ganhando. Eu sempre digo que um de cada dia, uma conquista de cada vez, um degrau a cada dia, já é um grande ganho, é um grande avanço. Isso mostra que está a haver alguma evolução. E graças a Deus eu acredito num mundo melhor, no nosso país, na nossa sociedade, em relação à consciencialização da saúde mental. Alguém aqui está falando da depressão pós-parto? Mande, não é? Alguém teve depressão pós-parto, pós-parto, o que fazer para melhorar e ajudar nesse momento? Realmente tem mulheres que têm depressão pós-parto e tem pessoas que acham que é chilique. Tem aquelas mães que têm depressão pós-parto até chegam ao ponto de rejeitar os seus bebês. Acontece muito. Infelizmente, tem pessoas que acreditam que realmente é um chilique. Mas essas pessoas precisam muito do nosso apoio e da nossa compreensão. Precisam muito do nosso apoio e compreensão. Seja atencioso com ela. Pode, de alguma forma, consciencializar ele que ela tem essa depressão, se ela não estiver consciente disso. Procure ajuda psicológica. Mas também faça teu papel como companheiro dela. Faça teu papel, apoia da melhor maneira possível, não a julgue. Como eu dizia, o que tem matado as pessoas é o julgamento. Não a julgue, ainda bem que estás consciente que ela tem uma depressão, teve uma depressão pós-parto. Então, seja o ombro dela, seja aquela pessoa que está ali a apoiar e a compreender as manifestações desta depressão pós-parto. E cada ganho que ela fizer, cada evolução, uma superação, comemora com ela, apoia para ela perceber que tu estás do lado dela e que pode contar consigo, tá bem? Mas acima de tudo, procura uma ajuda profissional. Atenção, alguém aqui está falando de oração. É assim, eu respeito as crenças de cada um, não é? E como profissional eu respeito, mesmo eu, fora o meu profissional, tenho as minhas crenças. Mas há uma tendência das pessoas de dizer que a oração cura a depressão. Nós não queremos, em nenhum momento questionamos a onipotência, a onisciência e a omnipresença de Cristo. Mas assuntos psicológicos é melhor ter sempre uma ajuda psicológica, tá bem? Pode orar e tudo, não negligenciamos isso, até apoiamos cada um que se de alguma forma agarre-se, não é? A sua fé, mas não vamos tirar aquilo que é a importância da saúde mental, da psicologia e daquilo que é o poder desta ciência. Olá, Gideon, obrigada pela presença. Ele faz aqui uma questão: que cuidados devemos ter para evitar a depressão no relacionamento? Obrigada, questão pertinente. Como evitar relacionamento? Que cuidados temos que ter para evitar a depressão no relacionamento? Primeiro, temos que ser empáticos um com o outro. Saber tocar na vida da outra pessoa com sensibilidade, com cuidado. Aquilo que você fala, as palavras que você profere,
elas podem sim ser um veneno e gerar depressão na outra pessoa. Então, muito cuidado, temos que ter cuidado com o que falamos com o nosso parceiro, a forma como tocamos, a forma como nós interagimos com o nosso parceiro, o respeito, a empatia acima de todas as coisas, nós temos que ter. Temos que saber conversar, dialogar de forma saudável e qualquer coisa que estiver errada, não nos fecharmos no nosso mundo, nos isolarmos, não. Temos que saber expor isso para o nosso parceiro, o nosso estado do espírito, o nosso estado emocional. É importante que haja abertura, haja este tipo de abertura no casal, para que possamos evitar esse tipo de situações. Porque por vezes tu disseste uma coisa, aquela pessoa foi impactante para a vida daquela pessoa, mas se calhar a tua intenção não era machucar naquela proporção, não é transmitir aquela emoção. Então é importante saber conversar, saber dialogar. Qualquer coisa errada no relacionamento, sentem e conversem. Mesmo se for para terminar o relacionamento, certifique-se que vai terminar da melhor forma possível, com respeito, com consideração, e seja capaz de acompanhar e de observar o estado do espírito do seu parceiro para saber, saber entender os estados de emoção dessa pessoa. É muito importante isso. Saber conhecer o humor do teu parceiro. Saber o que irrita o teu parceiro, o que faz bem ao teu parceiro. Isso é muito importante para sabermos nos posicionar na hora de falar, na hora de chamar atenção e por aí em diante. Em suma, como é que podemos ter cuidados para evitar a depressão no relacionamento? Podemos evitar dando este cuidado ao falar, ao mexer na vida daquela pessoa. Ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós transmitimos emocionalmente e por aí em diante. Tudo tem a ver com a forma como nós nos posicionamos e falamos com essas pessoas, a forma como nós acarinhamos ou criticamos. Não porque não vais criticar, mas a forma de criticar, a forma de expressar-se faz toda a diferença no relacionamento. Então, a tua postura, a vossa postura no relacionamento, a abertura, as cedências, aquilo que é, de alguma forma, as compatibilidades, tudo isso faz parte do processo para não desenvolver qualquer tipo de mal emocional. Não só depressão, estamos a falar de muitos outros males emocionais que podem ser desencadeados. Porque tem aqueles parceiros que até fazem com que a pessoa tenha um baixo estima. Rebaixam a pessoa, criticam de qualquer maneira, porque tu és pura, porque tu não vais à escola, porque nessa relação aqui quem te dá dinheiro sou eu. E são essas coisas que as pessoas falam e pensam que estão a falar as coisas mais normais, mais naturais do mundo e acabam criando esse tipo de situação. Como perceber que estás muito feliz? Eu acho que a felicidade é um estado, até um dos melhores estados de emoção. É bom estar feliz, é bom estar alegre. O que tu não podes ter de forma disfuncional é a ansiedade. Vamos lá perceber uma coisa. A tristeza, a ansiedade, como eu dizia, o medo, tudo na vida em excesso nos faz mal. Como perceber que já estou a extrapolar, já não estou na medida certa? É porque as manifestações vêm junto com isso. Você já perceber, a ansiedade demais faz mal. Tu ficas muito ansioso, tu passas mal. Te traz um desequilíbrio emocional, te traz uns nervos, uns tremores e por aí em diante. Então tu tens que ter a capacidade de conhecer-se, autoconhecimento. Eu vou sempre frisar isto. Autoconhecimento é essencial para tu saberes que aqui eu já estou a extrapolar. Essa ansiedade já está a ser disfuncional, já está a me fazer mal. Quando uma coisa começa a te fazer mal, você começa a perceber que isto aqui é disfuncional. Eu tenho que ser ansioso na medida certa. Eu tenho que ser alegre, tenho que ser triste na medida certa. Posso ter episódios de tristeza que são passageiros. Alguém falou mal comigo, eu zanguei, depois eu me recuperei. Agora, quando a tristeza é permanente, é recorrente, toda hora estou nervosa, toda hora estou cansada, isso tudo, os excessos, eles é que não são saudáveis. Temos que ter a capacidade de fazer uma análise e perceber que isto já está a ser disfuncional. Estou toda hora zangada, toda hora a gritar com as pessoas. Alguma coisa comigo não está boa.
Gritei com 6 pessoas hoje. Será que todas essas 6 pessoas me fizeram mal? Ou o problema está comigo? É por aí. Quase terminava a live, coitada de mim. Na inocência. Nilza, questão muito... Eu acho que colocaria fogo se eu pudesse agora. Cadê a tua questão? É possível curar a depressão com oração? Dizia anteriormente que cada um tem as suas crenças. Eu mesma, como Tânia e não como psicóloga, tenho as minhas crenças. Mas em psicologia, as nossas crenças são deixadas de lado. Eu, desde o momento que sou psicóloga, eu uso a ciência. Então, para mim, como psicóloga, como alguém que é produto da ciência, a psicologia, a depressão é curada através de uma ajuda psicológica ou de algum tipo de... Tem pessoas que curam depressão por si só, porque percebem, estão no nível mais leve e percebem sozinhas que não estão bem e tentam colmatar e contornar a situação. É possível, acontece. Mas eu sei que cura essa depressão com a ajuda de um profissional de saúde é o mais adequado. Se nós pessoas se for dizer, conhece com emoção, vou ficar em casa a orar, vamos ver a pessoa morrer, a pessoa suicidar-se porque as pessoas estão lá a fazer corrente de oração. Por isso que eu disse, eu como Tânia tenho as minhas crenças, mas como psicóloga, como profissional de saúde, eu sei que a depressão cura-se a partir da ciência, que é a psicologia, que é a psiquiatria, que usamos as terapias, usamos os farmacológicos quando necessário. É esta a minha posição como profissional de saúde. Dolávia, meu amor, obrigada por estar aqui. Ismênia, irmã, muito obrigada por estar aqui. Nilza. Realmente, Nilza, as pessoas não têm o hábito de fazer consulta de rotina. Infelizmente, é por isso que muitas vezes nós descobrimos que estamos mal, que estamos a morrer na fase terminal, porque não temos o hábito de fazer consulta de rotina. Descobrimos os cânceres na fase terminal, nós descobrimos as infecções na fase crítica e por aí em diante. Descobrimos que estamos com depressão quando já estamos... descobrimos que alguém tinha depressão depois de ter se suicidado e por aí em diante. Infelizmente, há uma necessidade de estruturarmos o nosso pensamento na nossa sociedade. Há uma necessidade de haver instrução para a nossa sociedade. Infelizmente, nós não temos muita instrução no que concerne a saúde, não é? Pensamos que saúde é só naquele sentido de sentir dor de cabeça, fomos ao hospital e por aí em diante. Mas há uma necessidade de consciencialização. Então, se nós fizermos o nosso trabalho, nós profissionais de saúde, uma vez que não dependemos muito daquilo que é o governo e por aí em diante, nós fazemos o nosso trabalho de forma autônoma e por aí, de alguma forma, iremos alcançar almas, iremos alcançar mentes grandes. Temos mentes grandes, mas que estão dormentes. Eu sempre digo que as pessoas têm mentes fabulosas. Todos temos cérebro. Cada um funciona da sua forma, mas somos todos capazes de ser receptivos às coisas boas, ao conhecimento. Mas resta só termos instrução, a informação chegar até nós. E é nosso trabalho como profissionais de saúde ajudar a fazer chegar esta informação para as pessoas. Papito está aqui. Isabel diz que, infelizmente, a nossa sociedade não leva muito a sério a depressão, conteúdos desse gênero. Realmente,
Acredite que se fosse uma live de um escândalo, estaríamos aqui com mais de 10 mil pessoas. Mas porque depressão temos menos pessoas. Mas como eu disse, cada degrau para mim é uma vitória. Somos 10, já é uma vitória. Nesses 10, alguém com certeza vai aprender alguma coisa, vai implementar, vai exercitar a mente. Então, cada ganho para mim é digno de festejar, é digno de comemoração. Então vamos fazer a nossa parte e pouco a pouco nós chegamos lá. Juntos para uma sociedade melhor. Blisda. Para alguém que sempre que discutes com ela, volta a mexer no mesmo assunto. Isso também mostra que a pessoa não esqueceu, ou seja, não passou para ela. É assim, eu sou da opinião que o perdão não tem a ver com esquecimento. Eu não perdi memória. Eu estou ciente que aquela coisa aconteceu. Mas se alguém joga-te na cara a coisa sempre que discutem, é porque não te perdoou, é porque a coisa não passou. Perdão é você sair da mágoa. Se tu me cortas um braço, Blisda, eu saberei que por mais que eu te perdoe, não tenha mais mágoa para contigo, tenha te perdoado, porque perdão é você sair da mágoa. Se alguém for me perguntar, como é que perdeste o braço? Eu não vou esquecer como perdi o braço porque te perdoei. Mas quem perdoa não joga na cara. Se a pessoa sempre que discute joga na cara, é porque não perdoou. Não superou, não perdoou. Porque quem perdoa não joga na cara. Sandra, como controlar a depressão e a ansiedade? Se tu não tiveres ferramentas, não tiveres um autoconhecimento e domínio sobre isso, para fazer isso de forma autônoma, consulta um psicólogo, um profissional de saúde, tá bem? Qual é o nosso papel como sociedade na reintegração de indivíduos que carregam traumas, com vista à redução do número de pessoas que sofrem desta doença? Cristina, muito obrigada pela questão. Como sociedade, qual é o nosso papel de reintegração? Como eu disse, tudo tem a ver com a forma como nós tratamos as pessoas. Como sociedade, nosso papel neste processo de reintegração é acarinhar as pessoas, é ser receptivo para com as pessoas, é não julgar estas pessoas, é acarinhá-las, mostrar que nós estamos com eles sem que necessariamente precisemos de julgá-las. Porque nós o que fazemos é julgar e acabamos repelindo as pessoas. Nós temos que abraçar, confortar as pessoas, mostrar que nós estamos com vocês, como sociedade que nós somos. E apoiar acima de todas as coisas. Emília Base pergunta quais são os sintomas da depressão. Já havia respondido a Blisda, mas volto a responder. Sintomas de depressão: tristeza profunda, incapacidade de sentir alegria e satisfação, sensação de vazio, angústia, sensação de que ninguém te compreende, ansiedade, desespero, irritação, pensamentos negativos, falta de esperança com as coisas da tua vida. Você acredita que já não vai acontecer nada, já não vai haver nenhuma transformação, já não tem nenhuma saída para mim, acabou, eu não tenho mais como colmatar isto, para mim já era, já acabou. Tem pensamentos negativos em relação a tudo e a todas as coisas que te odeiam, falta de concentração, ser uma pessoa com insônia ou dormir demais, dores físicas frequentes, sem nenhuma causa orgânica e por aí em diante, tá bem? Perdi a vontade de ver. Nilza, tens feito questões muito pertinentes e eu lhe agradeço pelo teu contributo, está a ser muito interessante. Perdi a vontade
vontade de viver, me tornei muito antissocial. Muitas vezes tenho vontade de sumir, não gosto de me relacionar com as pessoas. Passo mais tempo em casa. Várias vezes fico triste do nada e sem razão nenhuma. Sou depressiva ou tenho tendência? É assim, perdeu a vontade de viver. Me tornei muito antissocial. Você é depressiva, sim? Porque já deixa claro que perdeu a vontade de viver. Está a evidenciar que está com ideias suicidas de alguma forma. Perdeu a vontade de viver. De seguida, o que vem? É porque vão ser ideias suicidas. Se não tem, está a caminho de ter ideias suicidas. Tem antissocial. Já é antissocial. Tornou-se muito antissocial. Já não convive com pessoas. Muitas vezes tem vontade de sumir. É esse sentimento. Não gosta de relacionar-se com pessoas. É isso que nós estamos a referenciar nos sintomas. Apenas aqui os sintomas estão em forma de relato de uma situação real, verídica, própria de alguém que está depressiva. Não estás com tendência, estás depressiva assim. Neltia, bem-vinda. Megas, não é? Megas, também estou a perceber que hoje são. Vai para as 22, meu Deus. Em mais 5 minutos eu termino, tá bem? Em mais 5 minutos eu termino. Desculpa. Realmente, Timóteo, é isso mesmo. Para ser um parceiro ideal, primeiro tem que ser um parceiro bom. Você deve ser um parceiro ideal para si mesmo. Antes de nos relacionarmos com os outros, temos que estar bem resolvidos conosco, temos que ser suficientemente bons e bem resolvidos emocionalmente conosco, tá bem? Amor próprio acima de todas as coisas, para que possamos também dar amor em abundância para outra pessoa. Pronto, eu acho que nós já terminamos por aqui. Não temos como esgotar tudo, o tempo já se foi, infelizmente. Infelizmente, o tempo já se foi. Muito obrigada a todos pelo carinho. Muitos beijos, muito obrigada pela vossa atenção. Estiveram ligados por 2 horas de tempo, não é pouco. Como estão a reclamar alguns, os megas estão muito caros. Então, muito obrigada Edson Watt, pela oportunidade, pelo convite. Todos vocês que estiveram ligados e que estão interessados em algum tipo de aconselhamento, tem o link da minha página, Tânia Clotilde Psychomotivation. Tenho lá um livro, Gestão de Emoções. Quem quiser pode ir para o nosso WhatsApp, pedir o link do livro ou mesmo em PDF que eu vou mandar para vocês. Totalmente gratuito, porque conhecimento é poder e nós queremos juntos crescer e desenvolver. Não vamos ser egoístas. Muitos beijinhos para vocês. O que eu não pude responder, infelizmente, fica para a próxima. E se der, eu vou entrar nos comentários, vou respondendo particularmente. Muito obrigada a todos pela atenção. Muitos beijinhos. Fiquem bem. Saúde mental é vida. Eu vos convido para a minha live na minha página depois da manhã, às 19h, às 19h30. Tchau. Beijos.